Olá, hoje, quarta-feira, 4 de dezembro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lécio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para te acolher, para preparar nossa terra, para crer em Ti, nosso grande Senhor. Não há nada de extraordinário a fazer. Basta ter um coração límpido e sem disfarce. Basta ter um olhar doce e sem malícia. Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria. Basta abrir as mãos para dar e repartir. Basta ser atencioso e fiel à Tua palavra. Basta amar, sem medir a ternura. Basta ouvir o Teu apelo, Senhor, e mudar de vida. Pode vir, Senhor, a terra e os seus habitantes, por Ti, mudam as cores da vida. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está no livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículos de 6 a 10. Eu vou ler aqui o versículo 6 e um trecho do versículo 8. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Então veja, uma profecia que fala do céu, que fala da cruz e que fala da Eucaristia. Quando o profeta Isaías fala, naquele dia o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Sim, o profeta está profetizando a vinda de Jesus para instituir a Eucaristia, sim, mas antes, para morrer na cruz e eliminar para sempre a morte, devolver ao homem a possibilidade de ir para o céu, devolver ao homem a salvação, a redenção. Na verdade, aí não é devolver, é salvar, salvar a mim e a você. Veja, quando ele fala das ricas iguarias, ele está falando do céu, que Jesus vem dar para nós, por meio da sua vida, do seu sacrifício na cruz, mas também está falando da Eucaristia, da Santa Missa que ele institui na quinta-feira, e que é a antecipação do céu. A missa é o céu na terra. Então, a gente precisa criar essa consciência de que a Santa Missa é o céu na terra, onde Jesus se oferece inteiramente. Os pratos deliciosos é a Eucaristia, porque na missa Jesus dá o seu melhor, e o seu melhor é o seu corpo, o seu sangue, alma e divindade. No versículo 8 ele diz, o Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces, e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. Qual é a desonra do seu povo? É o pecado mortal, é o pecado, é a vida de pecado que nos conduz para o inferno. E Jesus, na cruz, extirpa, elimina para sempre a morte. Nascemos e jamais morreremos. Pela graça de Deus, o Cristo que morre na cruz, ele nos traz a redenção. Ele nos devolve a possibilidade de vivermos eternamente no céu, junto ao Pai, a Ele e ao Espírito Santo, e a toda a milícia celeste.
Este é o nosso Deus, ele vai continuar no versículo 9. Esperamos nele até que nos salvou. Então aqui é uma profecia muito rica de Isaías para o povo. E por isso tantos judeus não aderiram a Jesus, porque eles não conseguiram sobrenaturalizar essa profecia, mas tão somente achava que a salvação, o messianismo era material, né? Mas não, o messianismo, ele é sobretudo espiritual. O Senhor não vem salvar apenas o nosso corpo da doença e da morte, mas vem salvar a nossa alma da condenação eterna, de modo que a morte não é mais o fim, mas o início do nosso céu, como nos ensina Santa Teresinha. Eu não morro, eu entro na vida. No Evangelho de hoje, o Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 15, versículos 29 a 37. E aqui eu quero ler o Evangelho para falar de uma virtude que nós precisamos perseguir nesse advento, que é a magnanimidade. Veja como Jesus Cristo, nosso Senhor, é magnânimo. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões se aproximaram dele, levando consigo coxo, aleijado, cego, mudo e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. Jesus é magnânimo porque o magnânimo ele não calcula. Ele não se contenta em dar, ele dá-se. Ele se dá por inteiro. Ele não espera, ele simplesmente faz. O magnânimo, que é Jesus, Jesus é a magnanimidade sublime, porque ele não é, o magnânimo não é mesquinho. Ele não fica dizendo, olha, eu já curei 1, 2, 3, 4, agora eu preciso descansar. Ele curou a todos. E aqui o Evangelho está falando de numerosas multidões. Todos que foram colocados aos pés de Jesus foram curados. Você imagina quantas horas levou, quantos dias levou para Jesus atender a todos os cegos, a todos os mudos, a todos os aleijados, a todos os coxos e a tantos outros doentes que foram colocados aos seus pés. Mas Jesus não olhou para si. Jesus não olhou para o seu cansaço. Ele se gastou. Ele não se poupou. É a magnanimidade, não faz conta, não conta as moedinhas, não é mesquinho, ele simplesmente se dá por inteiro. E a magnanimidade é essa virtude de Jesus Cristo que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para adquirir. A gente não calcular quanto amor a gente deve dar, não, a gente deve se dar por inteiro. Na nossa vida conjugal, a nossa esposa, você que é mulher, ao seu esposo, a nossa família, para os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, você que é amigo, para os seus amigos. A gente deve se dar por inteiro para aquelas pessoas que estão na nossa paróquia, desfrutando da nossa presença, do nosso apostolado, para as pessoas do grupo de oração, para as pessoas da comunidade que você participa. Então, nós devemos pedir ao Espírito Santo a graça da magnanimidade, que literalmente significa grandeza de alma. Grandeza de alma. E quando a alma é grande, não é pequena, tudo vale a pena, como fala Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Nós devemos desejar a grandeza de alma que Jesus nos ensina com o seu próprio exemplo. O Evangelho continua dizendo que Jesus teve compaixão da multidão que há 3 dias não comia. E aí os discípulos disseram, onde é que vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus pergunta, quantos pães tendes? E eles respondem, 7 e alguns peixinhos. E Jesus manda que a multidão se sente no chão. Pega os sete pães, os peixes, dá graças, parte e dá aos seus discípulos. E os discípulos vão passando para as multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Ou seja, um segundo momento em que há a multiplicação dos pães e dos peixes e sobra. Jesus, ele magnânimo que é, e nós devemos buscar imitá-lo por graça de Deus, ele não dá aquilo apenas que nos é suficiente,
mas Ele nos concede uma abundância de graça tão intensa, tão grande, que Deus nos dá mais do que a gente precisa, em todos os aspectos da nossa vida. Aqui há a multiplicação. O milagre acontece porque Jesus, diante de todos os milagres que Ele tinha feito, Ele olha para mais uma necessidade. Observe o olhar atento de Jesus para a necessidade do outro. Não era apenas o cego voltar a enxergar, o coxo e o aleijado voltar a andar, o mudo voltar a falar, o surdo voltar a ouvir. Não. Eles estavam há 3 dias ali. Eles precisavam comer. Jesus vai além e dar o melhor de si. Opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes e sacia a fome de cada um deles. Assim Jesus quer fazer conosco. Às vezes a gente acha que o que a gente precisa é a cura de uma doença, é a solução de um problema financeiro, é a vitória de uma causa na justiça, é a aprovação num concurso, a promoção no emprego. Mas quando a gente se coloca aos pés de Jesus com humildade e permite que Ele enxergue todas as nossas necessidades, o Senhor vai além. Ele nos dá muito mais do que a gente precisa, porque é alguém que nos ama incondicionalmente e de um modo que nós nunca conseguiremos amar. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos pedir ao Espírito Santo essa graça, a graça da magnanimidade e de uma atenção maior para quem está do nosso lado, para que a gente possa imitar a Jesus e servir a quem precisa. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.